Sejam então muito bem-vindos, muito bem-vindas. Essa é a nossa 20ª aula da My Hotels Academy, que é um projeto que eu tenho feito com muito carinho, que tem me dado essa oportunidade de ter essa troca com vocês, que é tão enriquecedora e é muito bom ouvir o feedback de vocês, igual do Pietro, igual da Anaísa na aula passada, igual muitos de vocês têm me trazido que os conteúdos têm ajudado na prática dentro dos hotéis e das pousadas de vocês. Então, é um prazer muito grande para mim estar aqui nessa 20ª aula já que a gente está juntos. E esse encontro, ele acontece a partir de agora, todas as quartas-feiras, 11 horas da manhã. É um encontro semanal. Ele é feito exclusivo para donos de pousadas e hotéis que querem realmente acelerar os resultados e e terem uma equipe engajada e operações que falem com o coração, né? Que tenham alma, que realmente toquem o coração dos hóspedes, que vocês consigam construir processos eficientes, né? E um time treinado e preparado para entregar essas experiências, né? Que a hotelaria é, eu vejo muito assim, qualquer empresa e em hotéis especificamente, o nosso sucesso ele é feito de pessoas e processos, né? Então a gente precisa ter processos estabelecidos, claros, definidos e uma equipe engajada, motivada ali para entregar esses processos com brilho nos olhos, né? É disso que a gente fala por aqui. Então, se você é dono de pousada ou de hotel, seja muito bem-vindo. Essas aulas, elas são para vocês. Aqui eu tento buscar ao máximo ser o mais didática, igual o Pedro estava falando, o mais cirúrgica possível para a gente otimizar ao máximo esse tempo que a gente tem juntos. Então eu me esforço para ir realmente direto ao ponto para que vocês saiam daqui realmente com práticas, né, para implementar com ferramentas que vocês consigam realmente gerar resultado nas propriedades de vocês. Para quem não me conhece ainda e vai ver a aula gravada ou está aqui pela primeira vez, o meu nome é Maíra Tomé, eu sou fundadora da My Hotels Academy, sou especialista em liderança e gestão de equipes. Eu atuo na hotelaria de luxo desde 2005, quando eu me formei em Le Roche, que é a segunda melhor faculdade de gestão hoteleira do mundo. E aí, dali eu abriram portas muito importantes na minha vida e eu passei por grandes hotéis de luxo, como o Four Seasons, o Ritz-Carlton, Sofitel, Trump Hotels, o Copacabana Palace, onde eu fui reconhecida entre as melhores líderes do hotel, que foi um grande marco na minha carreira. E hoje, dentro da My Hotels Academy, eu ajudo donos de hotéis e pousadas a estruturarem processos eficientes, times engajados para entregarem esses processos e que vocês consigam criar uma operação com alma e que realmente toque o coração dos hóspedes para que vocês consigam ter é, fidelização e consigam dar, eu gosto muito dessa expressão, dar alma mesmo, né, à propriedade de vocês, porque eu vejo muitas propriedades e muitos hotéis, pousadas que a gente vai, que eu vou como turista, e que às vezes eu chego e parece que não tem aquele a mais, sabe? Você não se sente acolhido de verdade, parece que as coisas não são, não tem uma personificação, né? Então é uma coisa muito sem personalidade, eu acho que essa é a palavra. E o que eu tento trazer aqui para vocês conseguirem implementar, é justamente práticas que consigam trazer essa personalidade, essa alma, essa vida para o hotel de vocês, porque é isso que fideliza, é isso que encanta. E é um pouco sobre isso que a gente vai falar hoje. O tema de hoje, que eu acho que é bastante atrativo para vocês, é o segredo dos hotéis bem avaliados pelo Booking, no Google, no TripAdvisor. Então, eu vou falar aqui qual o segredo que mora por trás dessas boas avaliações, né? Bom, então, para quem que é essa aula de hoje? Para quem que ela faz sentido? Para donos de hotéis e pousadas que querem melhorar essas suas avaliações nos canais digitais e para que com isso, obviamente, consigam ter mais reservas, mais recomendações, aumentar a ocupação e, obviamente, né, no final das contas, o faturamento. E para quem não é essa aula de hoje especificamente? Para quem está com as avaliações ali 9,9, que está satisfeito, todo mundo recomendando, então com notas máximas,
nos canais digitais e que já tem esse time engajado, que entrega essa operação com alma, com brilho no olho e com processos eficientes que fazem isso acontecer com consistência. Por que é tão importante, né, a gente... Por que é tão importante a gente ser avaliado, bem avaliado, nesses canais digitais, né? Booking, Google, TripAdvisor. Hoje, são os principais canais, né, que a gente tem de busca de hospedagem e quando são bem avaliados, eles geram muitas novas reservas. Não que a gente deva depender desses canais, mas eles são uma fonte muito rica de trazerem novas reservas para a gente, né? E uma outra questão também muito importante é que, às vezes, basta um ou poucos maus comentários. Quanto menos comentários você tiver nesses canais, mais impacto um comentário negativo tem. Né? Então, se você tiver 200, 300 comentários, talvez um negativo não pese tanto. Mas se você tem ali 40, 50 comentários, um negativo pesa muito. E são muitas vezes suficientes para você para baixar, né, a sua nota e, consequentemente, reduzir o número de novas reservas que você consegue receber. Então, muitas vezes, eu vejo as pessoas investindo, né? Os donos investem muito em marketing para atrair novos clientes, né? Novos hóspedes, e aí você até consegue atrair, as pessoas clicam no seu site, clicam na sua página, no anúncio, mas mesmo aqueles, e isso é uma consciência interessante de vocês terem também, mesmo aqueles que clicam e que vão fazer a reserva através do seu site, a grande maioria deles já pesquisou vocês no Booking, já pesquisou vocês no TripAdvisor, no Google, para ver os comentários que as pessoas têm, porque normalmente tem mais comentários, né, nessas redes do que nos próprios canais, nos nossos canais diretos, né, no nosso site, no nosso Instagram, e também porque as pessoas têm a percepção de que a gente seleciona os comentários para colocar quando é no nosso site, né, particular. Então, essas redes, elas vêm como mais confiáveis numa perspectiva de como vai ser a minha experiência na realidade. Então, mesmo quando ela reserva direto com você, o Booking e o TripAdvisor e o Google, eles têm sim o seu papel no momento da escolha, né, da seleção da sua propriedade para as pessoas se hospedarem, fazerem as reservas, tá? Então, eu vejo muitas vezes que existe um investimento alto nesse marketing para atrair as pessoas, e aí quando as pessoas vão, clicam no site, clicam no anúncio, clicam ali no Booking, quando eles se deparam com comentários negativos, eles acabam não reservando, né? Eles vão buscar outras opções, eles começam a duvidar, nossa, mas tem 1, 2, 3 que tem comentários ruins, será que eu não encontro outro? Aí, às vezes, encontra um outro que, assim, não é melhor que você, mas não tem um comentário negativo. E aí ele vai fazer reserva com o concorrente. Né? Então, a gente precisa cuidar muito desses comentários, porque eles são muito motivo de ter reservas e motivo também de você não ter reservas, de você perder para a concorrência. E essas práticas que eu estou falando para vocês, eu tenho certeza que são práticas que vocês mesmos fazem. Quando vocês vão reservar em termos pessoais, né? Você vai viajar com você, com a sua família, com sua esposa, marido, filhos. Qual a primeira ação que você faz? Você vai procurar os comentários, você vai ver né, o que as pessoas estão falando, o que é bom, o que é ruim, que reclamação que as pessoas fizeram ou não. Né? Quando você vai passar, buscar uma hospedagem para você fazer, você passa exatamente por esse processo. E às vezes um comentário toca naquele ponto que para você é crucial. É o chuveiro que não funcionou. Eu estou dando exemplo porque isso para mim é uma coisa que faz assim, um comentário para mim de banho, assim, para mim eu já fico com muito pé atrás, que é uma coisa que eu valorizo muito na minha hospedagem, né? Um banho realmente relaxante, de qualidade, um chuveiro e tal. Então isso é uma coisa que para mim marca muito. Se eu encontro um comentário que fale sobre aquilo, e como eu, quase todo mundo, né? Tem coisas que são cruciais para as pessoas, e então é muito importante que a gente cuide desses comentários. Bom, mas então, como é que a gente faz para garantir que o seu hotel ou a sua pousada tenha uma boa avaliação no Booking, no Google, enfim, nesses canais? Eu vou dar aqui dicas para vocês que valem ouro. E o primeiro ponto, que é o mais óbvio, e não é sobre ele que eu vou me debruçar aqui hoje, mas acho que eu não posso deixar de falar, que é, vocês,
como eu falei no início, né? Vocês proporcionarem uma estadia que tenha alma, que gere conexão, que fidelize a ponto do hóspede querer deixar uma avaliação positiva, porque se você só tem uma hospedagem com um quarto limpo e um café da manhã bom, não é suficiente para eles irem lá e deixarem aquele comentário que vai fazer outras pessoas quererem fazer reserva com vocês, né? Então, o que isso implica, né? Você proporcionar essa estadia com alma, com conexão, que fideliza a ponto dele querer deixar esse comentário, o que implica por trás disso? Você, obviamente, ter padrões definidos, né? Você sair do improviso, ter consistência na sua entrega. Então, a primeira coisa, e mais uma vez, não é sobre isso que vamos debruçar aqui hoje, tá? Mas eu acho importante trazer essa consciência para vocês. A primeira coisa é vocês estabelecerem padrões de serviços no seu hotel ou na sua pousada, treinar o time para que esses padrões aconteçam na prática. Não adianta nada você ter um monte de padrões estabelecidos que não são vividos na prática, né? Então, seja exemplo desses padrões e cobre esses padrões, porque padrão que não é cobrado, que você escreveu, você determinou e você não vai cobrar, e o seu gerente, o seu time de líderes não vai cobrar, uma dica muito, assim, talvez fora da curva para vocês: não implemente. Se você não vai cobrar, não implemente. Porque o que acontece com isso é que você perde a credibilidade. Tudo aquilo que você tenta implementar depois, se você tem 100 padrões definidos e 40 deles na prática funcionam e outros 60 não funcionam, existe uma descredibilidade do que você tenta implementar enorme, né? Então, implemente aquilo que realmente você vai cobrar, que faz sentido para a sua operação, que é possível na sua realidade. Também não implementem padrões que estão fora da realidade da sua operação, né? Então, implemente padrões que realmente façam sentido para você. E aí, só com esses padrões definidos e treinados pelo time, que você consegue atingir esse outro nível de encantamento, de refinamento, que é quando o time consegue trazer, quando eu falo para vocês, trazer essa alma, dar vida para esses padrões, com autenticidade, com brilho, porque quando você tá, igual vocês como gerentes, como donos, quando você tá ali na operação, no dia a dia, você não consegue ver o estratégico, você não consegue brilhar na estratégia. Aqui, para o time, é a mesma coisa. Se você não definir os padrões, eles estão afogados no fazer acontecer. Como vai fazer acontecer é o que eles estão preocupados agora. Agora, se você tem definido o como, aí sim eles conseguem ir para o próximo nível de eu já sei como eu tenho que fazer, agora eu consigo brilhar, consigo trazer minha personalidade, eu consigo trazer o meu profissionalismo, a minha gentileza, o meu sorriso genuíno. Tudo isso vem quando você tira a preocupação do como que eu vou fazer isso. O padrão, ele resolve isso. Como que você vai fazer isso? O padrão não existe para engessar time. Muito pelo contrário, ele existe para dar alívio para o time do agora isso você não precisa se preocupar mais, né? É assim que a gente faz. Então, você tem um passo a passo do como fazer os passos principais de cada departamento, e isso dá para o time liberdade para que eles tragam a sua própria autenticidade, o seu próprio brilho no olhar, a sua gentileza, o seu sorriso sincero. Então, o padrão, ele proporciona isso, ao contrário de do que muitos acreditam, né? Então, sem isso, fica muito difícil. Se você não tem padrões definidos de excelência, de encantamento, fica muito difícil você ter a consistência nesse encantamento, né? As suas notas no Booking, no TripAdvisor, etc., eles começam a oscilar muito, né? Porque muitas vezes dói isso de ver, porque às vezes as pessoas se esforçam tanto, você consegue até encantar 95% das vezes. Aí os 5% que você não está presente como dono, né, ali na operação, ou o seu gerente, né, o seu time de líderes não está presente, ou o time está cansado, são suficientes para você para gerar comentários negativos, insatisfações, e que vão minar as suas notas no final das contas nesses canais digitais, tá? Então, o primeiro passo aqui: tenham padrões estabelecidos e time treinado nesses padrões. Faz sentido para vocês? Sim? Manda um joinha aí quem tá comigo. Aí. Oi, Thiago, tudo bem? Que bom você por aqui, que bom que você conseguiu participar. Muito bom. Então, a primeira coisa é essa. O segundo, e é sobre ele que eu vou me debruçar aqui hoje, entendam que o seu hotel ou a sua pousada
sempre vai ter reclamações. Não tem para onde correr, sempre vai ter reclamações. A mágica, o encantamento, a nota boa, ela não está em não ter reclamações, está em você aprender e ensinar o seu time a converter 100% dessas reclamações. E o que isso quer dizer? É sobre isso que eu vou falar aqui hoje, tá? O que isso quer dizer na prática? Não importa o quão incrível sejam os seus padrões, a sua infraestrutura, tem alguns de vocês, como o Pietro estava falando, né, tem propriedades incríveis, encantadoras, infraestrutura né, que enche os olhos, que só de olhar dá vontade de estar ali. Não importa o quão boa essa infraestrutura seja, o quão bom os seus padrões, o seu time seja, você sempre vai ter reclamações. E como eu falei para vocês, eu trabalhei em alguns dos melhores hotéis do mundo, os mais lindos, com todos os padrões meticulosamente definidos, equipes super bem treinadas, com consistência nos treinamentos, infraestruturas deslumbrantes, e nós tínhamos reclamações todos os dias. Então é isso, não importa o que você faça, você sempre vai ter reclamações. A arte, ela não está em não ter reclamações, ela está em saber converter todas as reclamações, tá? Então, o que significa converter essas reclamações? Transformar clientes insatisfeitos em clientes que saem não só encantados, como querendo voltar e recomendar o seu hotel. É sobre isso que eu vou falar aqui hoje, tá? Por que recomendar, por que converter as reclamações é fundamental para você ter boas avaliações? Eu vou trazer aqui algumas estatísticas para vocês, só para vocês terem clareza da importância da gente lidar com essas reclamações e com essas insatisfações, que às vezes são coisas até leves, mas que é o suficiente para aquele comentário lá não ser uns 5 estrelas e sua nota cair. Então, por que é tão importante a gente olhar para isso com muita atenção? Estatisticamente, 1 a cada 25 clientes insatisfeitos reclama. Sabe o que isso significa? Que cada reclamação que você recebe, estatisticamente existem outros 24 hóspedes insatisfeitos que não reclamaram. É só vocês pensarem na realidade de vocês mesmos. Quando vocês estão insatisfeitos com algum serviço, vocês vão num restaurante, numa pousada, num hotel, em algum serviço. Quantas vezes vocês estão insatisfeitos, ficam insatisfeitos e não comunicam essa insatisfação? Muitas vezes. É muito comum a gente se sentir insatisfeito e não se comunicar. Então é isso. Essa insatisfação que um comunicou, ela representa estatisticamente outros 24 que não comunicaram. Então, logo aí, tenham esse peso, que não é... Né, eu gosto de fazer de trazer presença para isso. Não é um que reclamou, são 25 que reclamaram sobre aquela mesma questão. Só que você só não ouviu os outros 24, tá? Segundo o Michael Lebow, que ele escreveu o livro How to Win Customers and Keep Them for Life. Esse livro foi escrito em 2000, nos anos 2000, e ele traz várias estatísticas nesse livro muito interessantes. Olha isso. Um cliente insatisfeito, ele vai contar da sua experiência para 9 a 15 pessoas, aqui no boca a boca. Quando você joga isso no Booking, quantas centenas de milhares de pessoas um comentário daqueles não atinge? Né? Então, um cliente insatisfeito, ele dissemina essa insatisfação para muitos outros hóspedes. 95% dos clientes que reclamaram retornarão se você resolver a reclamação rapidamente. E olha que interessante, 95% sai satisfeito, recomendando e volta. Tem clientes que têm os seus problemas resolvidos, né? Aqueles que se sentem realmente satisfeitos com a solução que você proporciona, eles vão contar essa experiência como uma boa experiência para outras 4 a 6 pessoas, no boca a boca. No Booking, no TripAdvisor, não são 4 a 6, são centenas de milhares de pessoas. Então, não é sobre não ter reclamações, é sobre você conseguir converter essas reclamações. Faz sentido para vocês? Sim? Show. Sim. Você até respondeu nos comentários ali. Ah, boa, Pedro. É isso. Ai, que bom. Que bom. Fico muito feliz.
Essa indicação bibliográfica vale muito a pena. É muito interessante o livro dele. Bacana, obrigada. Então, né, como é que a gente faz isso? Antes da gente seguir, lembrei de outro dado que eu nem coloquei aqui, mas que eu me lembrei. O custo de aquisição do cliente, de um cliente novo, ele é 5 a 6 vezes maior do que o custo de você manter um cliente que você já tem. Então, encontrar insatisfações, né, encontrar os clientes insatisfeitos, conseguir converter essas reclamações é fundamental para a saúde financeira da sua hospedagem, né, para manter uma ocupação alta, para você ter recomendações, para você ter fidelizações e para você conseguir reduzir o investimento que você precisa ter para ter novos clientes, né? Bons hotéis bem geridos, eles vivem em média ali no mínimo de 50% de hóspedes habituais, né? De hóspedes que já estiveram lá alguma vez. Então, para isso, a gente precisa gerar essa conexão, esse vínculo, né, com os hóspedes para que eles voltem, recomendem, deixem comentários, tá? Então, é para isso que é por isso que é tão importante a gente conseguir converter essas reclamações. Bom, então vamos lá, como é que a gente faz isso na prática? No Copacabana Palace, eu era gerente de relacionamento com o cliente e a minha missão, né, e a missão da minha equipe era garantir o encantamento e a resolução de todas as reclamações. Como eu falei para vocês, a gente tinha reclamações diariamente. E mesmo tendo essas reclamações diárias, a gente conseguiu manter um NPS de 100 por mais de um ano. Foi histórico e isso aconteceu justamente, mais uma vez, não é porque a gente não tinha reclamação, é porque a gente conseguia converter 100% das reclamações. Então, é isso que eu quero trazer aqui para vocês, do como fazer isso na prática. O primeiro passo para você conseguir converter reclamações é você encontrar os clientes insatisfeitos, que é um pouco o contrário do que acontece na operação do dia a dia. Na realidade, quando você vai ver a operação, na grande maioria dos hotéis e pousadas, o que acontece? Quando eles desconfiam, quando o time, né, desconfia que existe uma insatisfação, começa todo mundo a fugir daquele hóspede. Vocês passam por isso? Na recepção, quando alguém reclamou, o hóspede está vindo lá no final do corredor, alguém já inventa alguma coisa para fazer no back-office, o outro já pega o computador, enfim, já começa a fazer alguma coisa. As pessoas têm tendência a fugir de clientes insatisfeitos. Então, o primeiro passo aqui é vocês virarem essa chavinha, não só para vocês, mas treinarem o time para isso, que a gente precisa encontrar esses clientes insatisfeitos, a gente precisa querer saber dessas insatisfações, porque senão não tem como converter. Tá? E o cliente vai embora satisfeito e você vai descobrir essa insatisfação lá no Booking, lá no TripAdvisor, lá no Google. Tá? E aí fica muito mais difícil porque você já não tem muito pouco o que fazer. Né? Além de um comentário, obviamente, de uma resposta estruturada, de um pedido de desculpas elegante, não tem muito mais que você possa fazer. Já foi, né? Não é verdade, Pedro? É isso, a equipe tem tendência a fugir de hóspedes insatisfeitos. Mas por que a gente foge? Muitas vezes a equipe foge porque eles, ponto um, não se sentem preparados para lidar com aquilo, não sabem muito bem, sentem medo, principalmente quando os hotéis, quanto mais luxuosos são os hotéis e as pousadas, mais a equipe tem receio, porque a expectativa do hóspede é alta, ele está pagando mais caro para estar ali, então a frustração dele é proporcional. Então a equipe gera ali um receio, né, uma certa ansiedade em lidar com aquilo. Então faz parte de vocês como proprietários, de vocês como líderes das equipes, tirarem isso deles também, sabe? De você como líder assumir isso, de vocês precisam lidar com isso e tá tudo bem. A gente vai ter problema, eu tô aqui para te acolher, tô aqui para te ajudar a solucionar, mas a gente precisa lidar com isso, né? Então faz muito parte também da postura da liderança ali de trazer isso, tá? Então é isso, tenha um time que tenha alguém, e aqui a dica para você conseguir encontrar esses clientes, uma dica valiosa, é você ter alguém no time que é realmente responsável por isso. Não precisa ser a mesma pessoa todos os dias, mas essa pessoa precisa existir. E ela ter essa função, essa missão para ela, sabe? Não é uma coisa, quem lembrar, quem tiver disposto, quem quiser.
Não, é você aqui que vai fazer isso aqui hoje. Né? E aí pode ser uma rotatividade de dia, se você tiver equipe de Guest Relations, obviamente vai ser o Guest Relations, tá? O Guest Relations, mordomo, enfim, né? Cada um, atendimento ao cliente, não sei que departamento vocês têm dentro dos hotéis da pousada de vocês, mas é ter essa pessoa que, mesmo se você não tiver um mordomo, Guest Relations, etc., você vai ter um recepcionista, você vai ter um supervisor da recepção, você vai ter um gerente, de alguém você tem. Eu tenho certeza que você tem. Eu já passei por muitas operações e alguém eu tenho certeza que tem a capacidade e a disponibilidade para fazer esse papel, e a gente vai falar um pouquinho disso aqui também. Então é isso. Tem alguém do seu time que converse com os hóspedes todos os dias. Não é de vez em quando cruza na televisão, quando cruza na recepção. E aí é isso que eu estava falando. Pode ser um gerente, pode ser alguém da recepção, pode ser guest relations, se você tiver, enfim. Você vai saber quem se encaixa melhor aí na realidade da sua operação. Dependendo também do seu time, né, do funcionamento da operação. Mas essa dica é fundamental. E como que você consegue que essa pessoa converse com todos os hóspedes, ou com a grande maioria dos hóspedes? No café da manhã. O café da manhã é um momento chave de relacionamento na operação de qualquer hotel. É uma oportunidade que você tem de encontrar 99% dos hóspedes. Então, estabeleça como padrão dentro da sua hospedagem você ter alguém, a gente sempre chamou de fazer o café da manhã. Quem vai fazer o café da manhã hoje? Então, fazer o café da manhã significa o quê? Você vai para o restaurante, para o local onde o seu café da manhã acontece, e essa pessoa, ou você ou essa pessoa, vai depender aí da operação, como você está gerindo nesse momento, você vai ficar lá o tempo todo do café da manhã, literalmente. O café da manhã acontece das 7 às 11. Pois bem, das 7 às 11 você vai ficar lá. Ou então você pega os horários principais, né? Das 8 às 11, das 8 às 10, mas tenha alguém responsável por fazer o café da manhã. Tá? Eu gosto dessa expressão, porque era literalmente isso, né? Que a gente falava, né, nos hotéis pelos quais eu passei. Que é isso, a maioria dos hóspedes ele vai tomar café da manhã. Então, durante o horário do café da manhã, você vai ter essa oportunidade de abordar os hóspedes e de saber como está indo a hospedagem deles. E isso pode entrar, deve entrar, no padrão de vocês de serviço mesmo. Né? Como que a gente faz isso? Como que a gente faz essa abordagem? É importante que a pessoa tenha a preocupação, muitas vezes esses locais de café da manhã, 90% das vezes tem alguém que fica com uma lista, né? Então, você sabe quem já chegou, né? A pessoa chega e dá o número do quarto. Pelo número do quarto, você sabe o nome da pessoa. Então, você fica de olho em quem chegou, sentou naquela mesa. Aí você vai lá na hostess, eu não sei que nome vocês dão para quem está ali controlando o café da manhã. Aquele hóspede chegou, sentou ali. Você já sabe o nome dele. Você vai abordar com o nome. Isso faz toda a diferença, tá? Parece um detalhe, mas hotelaria de luxo, hotelaria de alto padrão, o nome é uma coisa que traz importância pra gente. O nome, você convive com o seu nome, parece uma coisa simples, mas você convive com o seu nome desde que você nasceu. O nome é aquilo que mais traz personalidade, né? Que mais traz personalização para o seu atendimento. Porque quando falam, nossa, Maíra é para mim. É para mim que você está falando. Eu convivo com isso. Automaticamente o meu cérebro ele está conectado com aquilo que está falando especificamente para mim. Né? Ele não fala aquilo para qualquer hóspede, para qualquer cliente. Então, vocês abordarem usando o nome das pessoas, e aí vocês perguntarem, vocês forem vocês fazendo, ou treinar um time para fazer, por exemplo, né, Sr. Santos, como está sendo a sua estadia? Tem algo mais que a gente possa fazer pelo senhor? Ali é a perguntinha-chave. Se ele tiver alguma insatisfação, se ele tiver alguma coisa, se você fizer uma pergunta genuína, realmente querendo saber, e aí linguagem corporal fala também, né? Você se agachar ali um pouquinho na mesa, como está sendo a sua estadia? Tem alguma coisa mais que a gente possa fazer pelo senhor? Como foi o dia de ontem? Você chegou bem? Dormiram bem? Enfim, fazer essa pergunta é a pergunta-chave, é o que vai dar abertura para, se existir alguma insatisfação, ele ali vai ter a oportunidade de se expressar, né? E
de dar a conhecer a você e, né, de dar a oportunidade a você de conseguir converter essa reclamação. Porque se você não for perguntar, 99% das vezes ele vai embora insatisfeito e ele não vai te falar. Ele não vai lá na recepção, ele não vai falar, olha, eu não gostei disso, olha, isso aqui poderia ser diferente. Olha, eu não gostei quando aconteceu isso, atrasou muito, o ovo tá frio. Ele não vai falar. Né? Se você não perguntar, na grande maioria das vezes, as pessoas não vão falar. Então, essa pergunta, ela abre a chance e garante que ninguém sai do seu hotel com uma insatisfação sem te dar a oportunidade de converter. Fez sentido para vocês? É muito importante esse passo, gente. É isso que garante. Show. Foi isso que eles comentaram no chat também. Tô vendo aqui. Nós, na Vila Rica, temos o quadro resumo dos hóspedes entre a cozinha e o buffet de café da manhã. Tratamos pelos nomes, inclusive os pets. É exatamente isso. Perfeito. Exatamente isso. O nome faz toda a diferença. E, inclusive, os pets. Eu vou dar um exemplo aqui também disso. Então, a primeira coisa é essa. Tem alguém para conversar com todos os hóspedes como? No café da manhã. Como que essa pessoa vai abordar? Exatamente assim, vendo o nome de quem está sentado em cada mesa e indo lá e perguntando, olha, senhor Santos, olha, senhora Silva, olha, como está sendo a estadia de vocês? Tem mais alguma coisa que a gente possa fazer? E ali, se ele tiver alguma insatisfação, eu garanto para vocês, que eu fiz muitos cafés da manhã na minha vida, ele vai te contar. Se você perguntar de uma forma genuína, gentil, ele vai te contar. Maravilha. Então, descobriu a insatisfação, né? Imagina que ele te contou alguma coisa, né? Ai, não dormi muito bem, teve barulho essa noite, ou a minha cama, não sei, o ar-condicionado estava fazendo barulho, ou então não estava funcionando direito, enfim, alguma coisa que ele comente, né? Que gerou insatisfação. O que vocês vão treinar o time para fazer? Escutar ativamente. E aqui, escutar o que o cliente está dizendo é literalmente tirar essa mentalidade do time de, ai meu Deus, sabe? Muitas vezes a pessoa pergunta já querendo fugir dali, fugir da resposta, né? Você não quer ouvir. Aqui é o contrário, a pessoa realmente precisa querer ouvir, ter atitude corporal e se apropriar disso de eu realmente quero saber. Né? O que aconteceu com você? Por que você está insatisfeito? Como que eu posso te ajudar? Então, é ter essa atitude de ser curioso, de perguntar, de saber que solução atenderia melhor. Então, você ali, qual que é o objetivo? Descobriu a insatisfação? O objetivo é você, ou o seu time, fazer o cliente se sentir realmente ouvido. Importante, é isso que converte a reclamação, tá? Mais do que a solução que você vai dar. É o quanto o cliente se sentiu importante, se sentiu ouvido, se sentiu valorizado naquela queixa que ele trouxe. Então, não fujam de reclamações, repitam o que o hóspede disse. Olha, então só para confirmar, Sr. Santos, o senhor mencionou que o senhor dormiu mal essa noite porque teve muito barulho em algum apartamento próximo ali do senhor, é isso? Garanto que a pessoa... Porque você ouvir é uma coisa, a pessoa se sentir ouvida é outra. Vocês conseguem ver que são coisas completamente diferentes. Não significa que você não ouviu. Mas a pessoa se sentir ouvida, quando você... Como que a gente consegue isso, né? Fazer com que a pessoa se sinta ouvida? E eu fazia muito isso. Eu sempre tinha uma agenda que andava comigo. Eu já sabia o que a pessoa falou, eu não ia esquecer daquilo, porque aquilo era importante para mim, mas eu fazia questão de anotar na frente da pessoa. A pessoa está falando para mim, eu falei, claro, Sr. Santos, deixa eu só anotar os detalhes do que você está me falando. Eu pensei, tá, insatisfação algum quarto fez muito barulho durante a noite. Você sabe qual é o horário, mais ou menos, aproximado? Só para a gente tentar entender o que aconteceu e tal. Por volta de 2 horas. Sejam curiosos, queiram saber, façam o hóspede realmente se sentir importante ali naquele momento com aquela queixa, tá? E é isso, né? Treinem o time para saber fazer o cliente se sentir ouvido. Pode ser parafraseando, né? Repetindo com as suas palavras aquilo que ele falou, pode ser escrevendo. Eu acho que escrevendo é sensacional, porque fica a mensagem por si só, fica muito clara, né? Quando a gente escreve, igual quando você está numa aula, quando você está anotando alguma coisa, porque aquilo é importante para você. Então, a mensagem que fica para o cliente automaticamente é que você está valorizando aquilo que ele está falando. Então, quando você faz isso, automaticamente ele já se sente melhor, se sente acolhido, aquela queixa, ela naturalmente, ela já reduz o peso da experiência negativa que ele teve com aquilo, tá? Então, façam ele realmente se sentir ouvido. Bom, ouvir o cliente, próximo passo é vocês treinarem o time para que eles
comuniquem para o cliente, deixem claro para o cliente de que eles vão fazer genuinamente o melhor para ajudá-lo. Não basta, apesar de parecer, eu acho que esse é um erro que muitos de vocês fazem, não basta resolver a reclamação. Não basta resolver o problema, não basta trocar de quarto, não basta oferecer desconto, não basta... Não, isso não é suficiente, e eu já vou falar um pouco disso também, tá? Não basta você resolver a reclamação concreta que ele trouxe. O time precisa comunicar verbalmente a intenção de proporcionar uma hospedagem melhor possível, que encante, que traga memórias positivas, que seja realmente marcante para aquele hóspede. O time precisa verbalizar isso, né? E como que a gente faz isso na prática, né? É literalmente falar para a pessoa, olha, pode deixar, seu Santos, eu vou pessoalmente buscar a melhor solução para essa questão do senhor e eu já lhe retorno. Né? Então, é literalmente você dizer com todas as palavras que você vai pessoalmente buscar a solução para aquele problema. Ah, mas não está nas minhas mãos. Tá bom, mas é você que vai buscar a solução de qualquer forma, mesmo que a solução não passe depois por você literalmente executar, é você que vai buscar, é você que está recebendo aquela reclamação ali naquele momento, né? Maravilha. Então, só recapitulando aqui então. Então, vocês vão conversar com todos os hóspedes no café da manhã, perguntar se tem mais alguma coisa, se eles estão satisfeitos, se tem alguma coisa mais que vocês possam fazer, não é o time, né? O que o time pode fazer. Descobriu a insatisfação? Faça o cliente se sentir ouvido, então parafraseie o que ele estiver falando, escreva o que ele estiver falando, faça ele realmente se sentir ouvido ali, se sentir importante. Deixe claro para ele que vocês vão literalmente se esforçar e dar o melhor para que ele se sinta bem naquela hospedagem, para vocês resolverem aquela questão e que ele tenha a melhor experiência possível. Treine o time para pedir desculpas. Parece óbvio, né? Mas ninguém pede. É muito raro, de verdade. Ou então a pessoa ou não pede, ou pede aquela desculpa meio sem sentido, sabe? Pede desculpa só. Igual a gente pergunta, oi, tudo bem? Ninguém tá perguntando, oi, tudo bem, genuinamente? Será que a pessoa tá bem realmente? Aqui é a mesma coisa. Né? Não, com certeza, peço desculpas pelo ocorrido. Peço desculpas pelo quê? Aquilo é uma desculpa. A desculpa ela tem que ser genuína mesmo, sabe? O hóspede ele tem que sentir que você realmente se sentiu mal para aquilo que ele está vivendo. Então, treine o time para pedir desculpas pelo ocorrido e agradecer também o fato do hóspede ter relatado aquela insatisfação para vocês de uma forma genuína. Então, pode ser, por exemplo, olha, eu aproveito, Sr. Santos, para pedir desculpas realmente pelo que aconteceu no quarto do senhor, aí você fala a situação, né? E agradecer pelo senhor ter trazido isso para mim, ter expressado, porque é muito importante para que a gente consiga tornar essa sua experiência e a experiência da sua família no nosso hotel a melhor possível. Então, muito obrigada por essa oportunidade, a gente vai dar o nosso melhor para a gente conseguir reverter essa situação o mais breve possível e eu te retorno em breve. Se eu não encontrar você aqui no café da manhã, eu posso ficar com seu contato de WhatsApp para ele retornar? Por exemplo, tá? Estou fazendo no instintivo, mas era assim, mais ou menos, que a gente fazia. Então, quando você ouve isso, você sente que é genuíno, né? Eu não falei só um desculpa e seguir com a minha vida, né? É uma coisa que eu realmente quero saber, eu realmente pedi desculpas, agradeci por ele ter comentado, ele ter me dado a oportunidade de reverter aquilo. Então, essas pequenas falas, gente, pode parecer besteira, mas é isso aqui que vai evitar o comentário negativo lá no Booking. É isso aqui que vai falar que, nossa, mas a experiência do hotel foi incrível, muito obrigada, Maíra, por toda a atenção. Quantos comentários, quantos comentários. E era literalmente isso que eu fazia. Quanto custa isso? R$0. R$0, literalmente. Tá? Então, essa perspectiva que a gente tem das pessoas tenderem a dar desconto é uma coisa que me gera uma frustração muito grande. Eu tinha uma regra com a minha equipe que era essa, tipo, a gente não dava desconto, porque o desconto aí não faz o menor sentido. A pessoa que pagou para estar ali no seu hotel, o problema dela não é o preço, ela já decidiu pagar, ela já fez essa escolha,
O que ela quer não é um preço mais barato. O que ela quer é uma experiência correspondente ao que ela pagou. É isso que ela quer. É isso que vai trazer satisfação. Não é o desconto na diária. Se ela quisesse um desconto mais barato, ela teria escolhido outro hotel, outra pousada. Entende? Então, aqui a questão não é dar desconto. Dar desconto, eu vou passar a expressão que é meio feia, mas é meio que um cala-boca, sabe? Que a gente dá para o cliente. Ah, então você dá um desconto que é para a gente acabar com a conversa. O hóspede vai embora, continua insatisfeito e você continua tendo comentários negativos no Booking, ele não vai voltar, não vai recomendar, vai continuar falando mal do seu hotel e você ainda saiu perdendo dinheiro. Sabe? Então, assim, os descontos são práticas, sinceramente, muito pouco eficientes. Tá? Agora, claro que existem soluções que passam, sim, por um investimento financeiro, mas que, em geral, vai ser muito menor do que o investimento que você daria dando um desconto numa diária. Né? Se você oferecer um amenity, se você oferecer uma experiência diferente, uma próxima estadia que seja, já que você vai dar o desconto, dá uma próxima estadia, não dá um desconto agora. Dá uma próxima experiência diferente. É muito melhor que você dar um desconto numa estadia atual. Tá? Faz sentido para vocês isso, gente? Manda um joinha aí. Show. E aí, depois de vocês pedirem desculpas e agradecerem, vocês vão produzir uma solução que seja apropriada, né, e rápida para garantir a satisfação do hóspede. Só que aqui, obviamente, se a pessoa tiver a solução ali de bate-pronto, né, você já pode sugerir para o hóspede e ver se o hóspede está de acordo com aquela solução. E se você não tiver aquela solução de bate-pronto, se você não sabe o que fazer, muitas vezes o time não sabe o que fazer. Ah, eu queria dar um upgrade, eu não sei não sei nem se tem quarto, não sei se eu tenho autorização para isso, não sei. Enfim, seja o que for, que tenha surgido uma ideia na mente do time de vocês, e eles não saibam se podem ou não implementar aquilo, ou então realmente não sabem o que fazer com aquela situação, tá tudo bem do mesmo jeito. E isso também é uma coisa que, a partir do momento que você traz para o time, traz mais tranquilidade para eles na solução das reclamações, que eles não precisam ter solução naquele momento. Você vai simplesmente ouvir o hóspede, acolher o hóspede e falar para ele que você vai dar o seu melhor. A solução não vai passar por aquele momento você resolver o problema. Você pode resolver daqui a 5, 10, 15 minutos, sei lá, meia hora, à tarde, enfim. Entende? A solução não precisa estar naquele momento. O que precisa estar naquele momento é o seu interesse genuíno de ouvir a reclamação e de acolher o hóspede naquele momento. Tá? Então, é isso. Se a pessoa não tiver uma solução ali de bate-pronto, né, que seja um problema que vocês já estejam habituados, digamos assim, a resolver, eles vão falar, olha, eu vou verificar a melhor solução e eu já lhe retorno. Eu posso ficar com o seu número seu contato de WhatsApp, caso eu não o encontre aqui no café da manhã, né? Caso você já tenha terminado de tomar o café da manhã. É isso, aí você vai combinar ali com o hóspede como que você vai dar o retorno para ele. E aí existem 3 erros que são muito comuns na equipe quando eles decidem resolver reclamações. E que cabe a vocês treinarem e trazerem clareza também para que isso não aconteça. O primeiro erro é prometer o que não consegue cumprir. Parece óbvio, né, quando eu falo, mas acontece com muita frequência. O hóspede já está chateado, ele chegou e o quarto não está pronto, e aí o recepcionista instintivamente fala, olha, o senhor pode ficar tranquilo, em meia hora o seu quarto vai estar pronto. Não conversou com governança, não sabe o que está acontecendo lá nos andares, não sabe, sim, como é que você vai garantir meia hora? E aí chega na meia hora, o hóspede vai estar ali, né? 5 minutos antes de bater a meia hora que você prometeu, ele vai estar ali no balcão esperando outra vez. E aí vai ser uma frustração em dobro, né? Porque vai ser a segunda vez que você vai gerar uma frustração, porque você falou meia hora e não estava pronto. Então é melhor você falar 1h30 e conseguir antes do que você falar meia hora e não está pronto. Né? Então, prometer algo para o hóspede que você não tem a certeza que você vai conseguir cumprir é um grande erro. Então é isso, tenham cuidado e tragam essa consciência para o time, né? Antes de você propor uma solução, garanta que você realmente consegue executar essa solução.
né? Porque é isso, muitas vezes numa tentativa ali do time, né? Bem intencionado sempre, mas numa tentativa de amenizar rapidamente ali a insatisfação, né? Porque tem hóspedes também, principalmente quando a gente vai para quanto mais alto padrão, quanto mais luxo, os hóspedes eles têm em geral uma postura mais imponente muitas vezes, né? E que gera uma insegurança muito grande no time quando o time não está preparado para lidar com isso. Isso se consegue com treinamento, tá? Então, o time muitas vezes, numa tentativa de amenizar essa insatisfação rapidamente, de ter alguma coisa para falar para o hóspede, ele sai prometendo coisas que ele acredita que vai conseguir, mas aí depois quando entrou em contato com o Gov, está sem camareira, as camareiras estão no horário do almoço, e a gente está comendo gente, fulano faltou, e a supervisão não sei o quê. Gente, e aí o hóspede vai ter que esperar mais 1 hora. E como é que você vai voltar agora para falar isso? Que o quarto não vai estar pronto. Né? Então isso gera uma frustração e insatisfação ainda maior. O segundo erro na resolução de reclamações é resolver o problema, tentar resolver o problema sem ter o consenso do hóspede, que é aquela solução que ele está buscando. Então, por exemplo, eu já vi acontecer várias vezes quando existem insatisfações em relação, por exemplo, ao quarto, ou que estava muito barulho e aí o hóspede reclamou, ou que não era a decoração que ele estava esperando, que ele viu no site, e aí o quarto não era aquele, e tal. E acontece muito, né? Tenho certeza que todos vocês aí já passaram por isso. E aí o recepcionista, no maior das boas intenções, vai e muda o quarto do hóspede, por iniciativa própria. O hóspede está tomando café, está almoçando e tal, e ele vai e troca no sistema e depois vai lá oferecer a chave, posso pegar suas coisas, posso trocar de quarto e tudo. E aí o hóspede diz que não quer mudar. Não precisa não, já foi a noite passada, não estou a fim de mudar de quarto outra vez, quero ficar nesse quarto mesmo, já estou instalado, as minhas coisas já estão lá, etc. Ou seja, foi toda uma logística no sistema. Muitas vezes você foi correr atrás de governança, fazer governança, preparar o outro quarto para você trocar, preparou a chave, foi lá, não sei o que, chegou lá, o hóspede não queria nem mudar de quarto. Sabe? É muito improdutivo isso. Então, às vezes também, outra coisa que acontece muito, você, o gerente, enfim, do seu time, oferece um jantar para compensar uma experiência ruim, um transfer, algo que tem, na verdade, um custo, né, para o hotel, e que na maioria das vezes, e eu garanto para vocês, na maioria das vezes, se você tivesse perguntado para o hóspede qual a solução que ele gostaria para esse problema, né, para a insatisfação que ele trouxe, muitas vezes ele teria te dado uma sugestão de solução que não teria acarretado custo nenhum. Às vezes é um late checkout, às vezes é alguma amenidade que ele gostaria, alguma experiência que ele poderia ter dentro do hotel, alguma coisa que não ia ter um custo para você e que você, por iniciativa própria, porque a gente tem esse preconceito, né, de que ele vai querer alguma coisa grátis, ele vai querer alguma coisa... E não é assim. Não é assim na prática, né? Então, garanta que a solução que você está oferecendo está alinhada com o desejo e com a expectativa daquele hóspede. Não produza soluções exageradas, sem necessidade, sabe? Não gaste dinheiro desnecessariamente, né? Não seja improdutivo produzindo soluções sem o consenso do hóspede, né? Aquilo, às vezes, você acha que você está agregando valor e ele não está valorizando, aquilo não era importante para ele, ou, enfim, e você está só desperdiçando, né? Energia, dinheiro, né? O terceiro erro, então esse é o segundo erro, né? De resolver sem consenso ali com o hóspede. O terceiro erro é sumir, e isso é muito comum, é sumir depois de pedir desculpas. Então a equipe toda fica fugindo do hóspede insatisfeito, mesmo depois de já ter resolvido o problema. Né? Eles ficam meio que sem graça, ficam sem jeito com aquele hóspede, e todo mundo fica meio que evitando o contato com aquele hóspede. E isso é um erro enorme. Hóspede insatisfeito é aquele que a gente deve garantir que fala, que faz follow-up, que pergunta todos os dias se está bem, que a gente fica realmente ali em cima. Então, não é porque você resolveu aquela reclamação e agora... Porque a atitude normalmente é essa.
A gente resolve a reclamação e aí depois fica todo mundo rezando para não acontecer mais nada de errado com aquele hóspede e ninguém mais toca no assunto e finge que na vida que segue, né? Finge normalidade. E não deve ser assim, tá? Para a gente realmente encantar, aquele hóspede que teve uma insatisfação, você já resolveu aquela insatisfação, mas você vai continuar cuidando dele com mais atenção, com mais dedicação do que seria o normal, digamos assim. Né? Então, você quer perguntar todos os dias se está tudo bem, se tem mais alguma coisa que você possa fazer, apesar da insatisfação já tá resolvida, né? É fazer realmente com que ele se sinta cuidado, valorizado, importante depois daquela insatisfação que ocorreu. É isso que faz converter as insatisfações em fidelizações de verdade. Né? O quanto você consegue fazer com que ele se sinta ali importante. Não é sobre o valor financeiro do que você vai oferecer. Né? Se você decidir oferecer algo, enfim, que tenha um valor financeiro, tudo bem, mas não é sobre isso. O que vai realmente reverter, fidelizar, fazer ele se sentir encantado, sair comentando, recomendando, e você conseguir manter um NPS de 100, uma avaliação no Booking, né, com nota máxima, é sobre realmente como você o fez sentir. E isso passa por perguntar do passeio, por perguntar do jantar, por querer fazer recomendações, por reservar a melhor mesa de café para ele no dia seguinte, por reservar a melhor espreguiçadeira, a espreguiçadeira que você sabe que ele gostou na piscina. É sobre isso. Tá? É isso que fideliza, é isso que encanta. Quanto custa você botar uma plaquinha de reservado na espreguiçadeira para ele? Quanto custa você botar uma plaquinha de reservado na principal mesa de café da manhã para ele? Não custa nada. Mas para ele é aquilo que vai fazer ele se sentir importante. Você lembrou, você reservou, você, sabe, cuidou, você fez com que ele se sentisse ali importante. É isso que vai reverter a sua reclamação. Tá? Então, não é sobre dinheiro, não é sobre desconto. Tá? Desconto, você está rasgando dinheiro e continua perdendo hóspede. Resumo, então, do que a gente viu hoje, tá? Vou resumir aqui um pacotão da aula. Gente, então, assim, para fechar, vamos lá. Nota alta no Booking, no Google, no TripAdvisor, não é sorte, é método. Hoje a gente viu os pilares que sustentam essas notas altas, né? Ponto 1, padrões vivos, estabelecidos, claros e sendo vividos com consistência, time treinado para que possa brilhar. Não tem como sem isso, tá? Isso é a base do encantamento. O encantamento ele precisa ser padronizado. Então, tenham cuidado com isso, porque se você não tem padrões definidos e oscila muito a experiência do hóspede, eventualmente os seus comentários, 2 comentários que tenham uma experiência negativa, baixam completamente a sua nota nesses canais digitais, tá? Então, primeiro é isso, tenham padrões estabelecidos, claros e vividos na operação, com o time treinado. O segundo é as reclamações sempre vão existir, não importa o quão incrível você seja. De operação, de padrões, de time, não importa o quão incrível você seja, você sempre vai ter reclamações. O segredo passa por converter 100% dessas reclamações. Nossa, Maíra, é difícil, mas é possível. É só você implementar isso no seu dia a dia, tá? Então, a gente encontra insatisfação dos hóspedes antes do check-out. Aonde? No café da manhã. Escuta o que o hóspede tem para falar, parafraseia, escreve. É isso que vai fazer com que ele realmente consiga te dar a oportunidade de converter as reclamações. Então, você vai escutar, parafrasear, pedir desculpas, agradecer a oportunidade dele estar te contando e te dando a chance de você reverter aquilo de uma forma genuína. Você vai combinar uma solução que faça sentido, né, em consenso ali com ele, e vai produzir essa solução o mais rápido possível, tá? É isso que faz virar hóspede insatisfeito, virar elogio e virar fidelização nos canais digitais, tá? E lembrem de evitar os 3 erros que são fatais na resolução de reclamações, que é prometer o que você não consegue cumprir, resolver sem ter o consenso do hóspede, sem garantir que aquela solução faz sentido para ele, e sumir depois de pedir desculpas, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado
das dicas, acho que são dicas valiosas que vocês conseguem implementar. Eu não trouxe nada aqui que seja extremamente complexo de implementar na operação, então acho que é super possível, que vocês conseguem trazer isso para a realidade de vocês, e eu garanto que faz toda a diferença. Eu queria fazer um pedido especial para vocês, que eu sempre me esqueço, mas eu queria... eu sou muito focada, né, na conexão que eu estou aqui com vocês. Eu sempre fui assim em todos os meus mentorados, treinamentos, enfim, consultorias. E muitas vezes eu esqueço. Eu queria muito pedir para vocês publicarem nas redes sociais sobre a aula, sabe? Tirem print, contem um pouco do como foi a aula, algum insight que vocês tenham tido. Marquem lá, me marquem na My Hotels para a gente, como é que fala? Publicar, né, as publicações de vocês, republicarem, né, para que a gente consiga divulgar mais aulas, ajudar mais donos de hotéis e pousadas, e com isso a gente ter uma hotelaria no Brasil com mais alma, né, com padrões de alto nível, com um encantamento que seja presente e consistente no dia a dia. Eu quero ensinar isso, levar isso para o máximo de hotéis e pousadas possíveis. Então divulguem, tá bom? Queria deixar esse pedido aqui para vocês. E para quem esse tema fez sentido e quer engajar o seu time, estruturar processos eficientes, construir uma operação com alma, né, que encanta e que consegue reverter todas as reclamações, eu vou deixar o link. Bianca, você coloca aí para mim, por favor? O link do diagnóstico de gestão que eu estou oferecendo. Ele é 100% gratuito, feito comigo. Vocês fazem a aplicação nesse link que a Bianca vai colocar aqui no chat para vocês. E aí, se vocês forem selecionados, a gente agenda o diagnóstico, onde eu vou analisar as 7 principais áreas da sua gestão e mapear oportunidades, pontos cegos da sua gestão, para que você saiba onde focar para ter melhores resultados aí na sua propriedade, tá? Então, se você tiver interesse, é só colocar, é só clicar lá no link, e eu vou deixar esse link também na legenda do YouTube quando a gente publicar. Em geral, essa aula sai publicada amanhã. Agora, como é mais cedo, eu não sei, talvez a gente consiga publicar até hoje, vamos ver. E é isso, para quem não se inscreveu ainda no canal, se inscreva, entra lá no grupo para você receber o link das próximas aulas, e a gente se vê na próxima quarta, às 11 horas. E foi um prazer enorme para mim, mais uma vez, estar aqui com vocês. Tá bom? Obrigada de verdade. E agora eu vou abrir para quem tem dúvidas. O Pietro está aqui com algumas dúvidas, deixa eu abrir aqui. Obrigada, que bom que vocês gostaram. Fico muito feliz. Deixa eu ler aqui, então. Esperar o momento oportuno para falar ao ver o hóspede nas dependências do meio de hospedagem, bater na porta e falar, ou marcar um horário para se posicionar. Então, vamos lá. Primeira pergunta. A pesquisa de satisfação com o hóspede pode ser durante a estadia ou é indicado somente após a hospedagem? Pode ser, deve ser durante a estadia, mas o que eu recomendo aqui não é uma pesquisa de satisfação. Você pode fazer também, tá? Com o QR Code e tal, mas, em geral, as respostas a essas pesquisas, elas costumam ser baixas, sabe? Então, a gente não consegue ter muito retorno. Apesar de elas terem muito valor, a gente não consegue ter muito retorno das pessoas nessas pesquisas, sabe? E, em geral, as pessoas que estão insatisfeitas, elas não vão responder essas perguntas. Quem vai responder é quem já está encantado. E aí é ótimo, mas não resolve o seu problema, tá? Dos que estão insatisfeitos. Então, a minha recomendação é realmente você, pessoalmente, ter alguém no time que vá fazer esse papel no café da manhã, tá? E aí pode ser qualquer pessoa. Gente, aí foi até importante você trazer isso, porque tem muita gente que fala, nossa, mas na minha operação eu não tenho como fazer isso. Gente, assim, a não ser que você tenha 3, 4, 5 funcionários dentro do hotel, você tem como fazer isso. Porque, assim, a não ser que a recepção tenha uma pessoa, né? Enfim, tem aí operações muito pequenas, mas eu acredito que a grande maioria de vocês, dos meus clientes, não são assim, então eu acredito que vocês também não sejam. Então, assim, se você pensar na recepção, se você tem 2 recepcionistas, a não ser que esteja chegando um grupo, você não precisa a todo momento de 2 recepcionistas. Você pode tirar esse recepcionista da hora do café, até porque não é uma hora de check-in, em geral, né?
e você consegue colocar essa pessoa para fazer o café da manhã, por exemplo. O que significa isso? É isso, esse recepcionista das 7 às, sei lá, das 7 às 9, ele vai estar no salão de café da manhã abordando as pessoas pessoalmente. Oi, senhor, não sei o que, tipo, né? Oi, senhor fulano, tudo bem? Como que tá a estadia do senhor? Tá tudo bem? Tem mais alguma coisa que a gente possa fazer? Porque ali você vai obrigar o hóspede a te responder. E se ele estiver insatisfeito, ele vai te falar. Se você deixar uma pesquisa, que pode ser um QR Code, né, que é uma prática muito comum aqui, você pode perguntar no WhatsApp, que é o que acontece também em pousadas menores, existe alta chance dele não responder, tá? Então, eu recomendo fortemente vocês terem alguém para fazer realmente o café da manhã. Tá? Pode ser a hostess que está lá já no café da manhã, basta treiná-la para isso. O recepcionista, a mesma coisa, basta treiná-lo para isso. O supervisor, o gerente. Nossa, quantas vezes eu fiz como gerente? Era uma questão, era tão importante isso para gente. E agora, assim, sendo bem sincera, no Copa, por exemplo, como que a gente conseguiu 100% de satisfação durante mais de um ano? Eu, pessoalmente, fazia o café da manhã. Eu, todos os dias, ia e fazia o café da manhã. Eu mandava, olha a importância disso para mim era tão grande que existia uma reunião diariamente que a gente fazia, que é o line-up, que a gente fazia em pé mesmo, no corredor, né, dos back-office lá do hotel, em que se juntava toda a alta diretoria e gerência, éramos alguns, não sei quantos, mas éramos muitos, numa roda em que era uma reunião que cada um passava o importante daquele dia dentro do hotel. Várias vezes eu mandava alguém da minha equipe para eu poder estar no café da manhã. Eu fazia o café da manhã 90% das vezes, porque era um momento muito importante para mim. Era onde eu garantia que eu conseguia ver no olhinho de cada um a satisfação, a insatisfação, e era ali que eu pegava, sabe? Então, eram momentos chaves para o meu trabalho, para a satisfação, para a fidelização, para o reconhecimento, para o comentário positivo, para tudo isso. Então, a minha recomendação é realmente, ou façam vocês, ou encontrem alguém realmente capacitado, treinem essas pessoas para se capacitarem para fazerem o momento chave ali da operação. Faz sentido? Faz? Show. Segunda pergunta. Para orientar o hóspede para uma quebra de regra da estadia, caso ele não entenda a mensagem escrita enviada na recepção, o que você indica para não interferir tanto na avaliação? Alguma quebra de regra, você diz o que, por exemplo? Que me dá um exemplo. Barulho excessivo, ou o pet adentrou em algum local no meio de hospedagem que não é permitido. Uhum. Dessas questões. Famílias com crianças mexem em objetos do saguão da recepção, ou quebra de objetos dentro no check-out, ou durante a estadia, na arrumação, né? Esse aviso, uma coisa nesse sentido. Tá. Assim, o ideal é que não seja uma mensagem escrita, tá? Tudo que é escrito tem muito peso, pro bom e pro ruim. Então, quando você tem... porque o escrito, ele formaliza aquilo, né? É uma coisa formalizada. Então, se você tiver a oportunidade de cruzar com esse hóspede, você consegue, em geral, passar essa mensagem de uma forma mais leve, pedindo a compreensão dele, fazendo com que ele traga, porque às vezes ele não faz por mal, ele não tem noção do impacto disso para outros hóspedes, para a operação, para o hotel. Então, é você trazer essa sensibilidade para ele, né? Pedindo, olha, eu peço desculpas, mas eu queria te pedir gentilmente se a gente poderia evitar que acontecesse isso assim, assado, porque a gente tem tido algumas reclamações, ou isso impacta no nosso movimento aqui no lobby, etc. Então, você traz isso de uma forma leve, no final você agradece, né? Eu agradeço muito a compreensão, peço desculpas ter que falar para o senhor, eu gostaria muito de deixar livremente, né, o seu filho ou o seu pet, com o maior prazer, mas infelizmente a gente não consegue isso dentro da propriedade, etc. Então, você traz isso com mais leveza, tá? Quando você escreve isso, aquilo, você nunca sabe como a pessoa vai ler. É igual mensagem de WhatsApp, né? Você nunca sabe a interpretação, o tom que a pessoa vai dar para aquilo que você está escrevendo. E é uma coisa que, por si só, quando você escreve, aquilo traz um peso. Você tá meio que formalizando uma reclamação ou um puxão de orelha ali, né?
Então, aquilo para o hóspede gera um sentimento ruim, sabe? Então, se possível, a não ser que seja, tipo, tá fumando no quarto, aí, né, poxa, aí é um desrespeito, né, e tal. Claro, se você tiver a oportunidade de falar pessoalmente, ótimo, mas aí eu acho que já são medidas que realmente valem um comunicado escrito, principalmente quando tem uma implicação. Por exemplo, gente, no Four Seasons uma vez, eu vou contar uma história para vocês surreal. A gente recebeu um grupo de árabes. Eles alugaram, eles fecharam o andar inteiro e eles pegaram as principais suítes. Eles decidiram fazer churrasco dentro do quarto. Não me perguntem como. Assim, foi surreal. Assim. E a gente entrou no quarto, era um cheiro. Assim, aquelas cortinas, o maior valor dos hotéis de luxo está em tecidos, né? Carpetes, enxoval, cortinas, almofadas e tal. Então, assim, era um cheiro, era uma coisa, assim, e assim, eles foram cobrados por aquilo, porque assim, era um prejuízo, imagina, um andar inteiro, cheirando a churrasco, cheirando, foi assim, absurdo. Então, assim, aqui, obviamente, né, fui para um outro extremo, mas assim, para dizer que tem medidas que são realmente inaceitáveis e que existe, inclusive, uma cobrança por isso, né? É isso, o hóspede decidiu fumar dentro do quarto. Gente, depois, quando ele for embora, por muito que a gente limpe o quarto, ninguém vai conseguir hospedar alguém naquele quarto, sabe? Não tem como, fica um cheiro de cigarro ali. Então, isso precisa também ser comunicado, né? E ter ali um custo. Pode falar. Diante dessa questão que você falou, do churrasco no quarto, você indica o inventário da unidade. Ela está mais clara para o hóspede ou ela está, assim, lá na recepção, o inventário daqueles tecidos, dos objetos, dos valores dos objetos, ou mais claro para o hóspede dentro da unidade, atrás de uma porta? O que você indica diante dessa situação aí? Eu acho que isso é uma situação tão fora da curva que eu acho que, assim, fica muito deselegante da nossa parte quando a gente apresenta essas questões, né? Aqui eu estou falando de hóspedes de luxo, que eles têm perfeita consciência de que as coisas têm um valor, né? Então, assim, eu acho que fica muito deselegante quando a gente começa a distribuir custo das coisas, se estragar isso, vai ter que pagar não sei quanto, se fumar, vai ter que... Eu acho isso extremamente deselegante. Agora, eu acho que existe... agora não vou saber te dizer exatamente como é a frase, mas na folha de check-in que ele assina, no momento de check-in, existe ali um custo extra, né? Inclusive quando a gente faz a garantia, né? A gente não faz uma garantia e a gente cobra extras que ele possa consumir, que ele possa, não sei o quê. Então, no check-in existe esse extra ressalvado, tipo, caso exista danos, caso existe um valor que pode ser cobrado de até X. Esse até X, ele não precisa saber que é a cortina, o tapete, sabe? Não vejo lógica em a gente especificar isso. Mas vejo lógica de, tipo, se você estragar alguma coisa, você pode ser cobrado um valor de até X, né? Imagina vocês em Inhotim, por exemplo, né? Tem muitas obras de arte, tem muitos... E a criança jogou, sei lá, suco, furou um quadro. Isso precisa ser, de alguma forma, ressarcido, né? Então, assim, vocês se respaldarem de uma forma elegante, mas que também te dê uma certa ressalva ali, né? Para saber lidar com essa situação. Tá bom? O que mais? Tinha mais perguntas? Não. Falta a terceira pergunta. Nos seus estudos estatísticos, você saberia quantas notas 10 precisamos ser avaliados por hóspedes para que a nota suba um décimo nas plataformas digitais? É proporcional à quantidade de notas que você tem. Então, se você tem 100 notas, uma nota negativa vai ser 1%. Entende? Se você tem 200 notas, uma nota negativa vai ser 0,5%, entende? Então, é esse o proporcional. O que você quer buscar? Mais comentários positivos, não só para você ter fidelização, para você ter experiências positivas, mas quanto mais comentários positivos, mais você consegue diluir os seus comentários negativos. Tá? Então, fica aqui uma dica extra. Quando vocês sabem que os hóspedes estão encantados, peçam verbalmente para que eles verbalizem, expressem isso nos canais. E uma
uma justificativa, uma forma elegante de pedir isso é dizer que a equipe que se esforçou para encantá-los e para proporcionar aquela experiência fica muito motivada a cada comentário daqueles, sabe? Acho que é uma forma elegante de você pedir e que eles também se comovem mais em deixar. Tá? Respondi todas? Todas. Respondidíssimo. Muito obrigado. Obrigada a você. Mais alguém tem alguma pergunta que queira fazer? Não? Gente, então, muito obrigada. Foi um prazer enorme. E a gente se vê na próxima quarta, às 11 horas da manhã. Tá bom? Beijo!